todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que hoje, nesse dia maravilhoso em que todos estamos aqui como irmãos, possamos buscar na espiritualidade maior tudo o que eles querem nos passar. Lembrando que Jesus, o nosso mestre, que José de Mococa, o guia espiritual desta casa, o comandante desta casa, o patrono desta casa, nos dá a oportunidade para que estejamos todos aqui em busca da nossa felicidade. Depende de nós buscá-la da melhor forma possível, angariando para nós momentos de paz, de luz, de amor, de benevolência, de caridade, ou estarmos ainda nos demorando na fragilidade do nosso próprio eu, deixando-nos levar pelas nossas próprias vicissitudes. Cabe a nós escolhermos a que lado queremos estar neste ano novo que começa, nesse 2024, para estarmos fazendo um ano melhor, pois não basta somente estarmos ali dando os 3 pulinhos na água da praia, né, Fábio? Não adianta estarmos somente vestindo branco, amarelo, quaisquer cor, prometendo ali na mesa, assim, se não estivermos, na verdade, mudando o nosso interior. Pois eu estava até vendo essas mensagenzinhas que coloca no status, a Tatiana Gomes mandou, ela colocou assim, pessoal, né, 2 espíritos mentores, né, atrás, e aí em volta de uma mesa, os familiares, eu acho que agora eles vão pedir, né, para esse ano a reforma íntima, né, aí cada um começou a fazer os pedidos, né, o que queriam. Eu quero emagrecer, eu quero um carro novo, eu quero um emprego novo, eu quero aí os 2 espíritos assim, né, com a cabeça baixa, poxa da vida, pensamos que ele queria a reforma íntima, né. A gente está tão preocupado, é verdade, está tão preocupado em buscar as coisas na matéria, as coisas externas, que são importantes, mas se não buscarmos a reforma íntima, a mudança interior, o restante a gente não vai conseguir, porque a gente vai entrar em ansiedade, depressões, vamos entrar com medo, igual a palestra do Esmeralda, aí a gente vai começar a estar retardando aquilo que a gente poderia estar levando à frente, que é a reforma íntima, o amor e a caridade, como Jesus nos ensinou, é que nos vai trazer para melhor neste ano que começa, né? Que vai estar nos dando bastante felicidade. Então vamos com vontade, vamos com amor, vamos com carinho. Eu sei que está todo mundo aí, né, voltando de umas belas ceias, né, assim, né, comemos bastante, mas realmente agora a gente vai ter que dar uma volta por cima aí, vamos ter que voltar a fazer as nossas atividades normais, assim, e as atividades normais da casa, né, para nós, né, porque a espiritualidade sempre é normal, né, sempre continua, mas para nós a gente tem que começar a colocar firme para que estejamos ajudando os bons espíritos para levarmos a palavra de amor, de carinho, de luz, e levarmos Jesus no coração de cada criatura, né, pois o Espiritismo nada mais é que um encontro marcado com as lições de Cristo, de Deus. Então vamos lá. Quem vai fazer a palestra hoje vai ser a nossa irmã Sandra. Sandra, fica à vontade, tá bom? Fábio, não entorta a câmera, hein, Fábio? Não entorta. Eu falei para ele não entortar, hein? Não entortar a câmera. Fica à vontade, boa palestra. Deus abençoe. Olá, muito boa noite. Muito boa noite a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, nessa Assembleia Divina que o Cristo nos concede na primeira quarta-feira de 2023, que as portas dos nossos corações estejam abertas em 2023 ontem e que permaneça em 2024. Mudamos um ciclo da vida, mas não é só um ciclo histórico que precisa mudar, mas é um ciclo íntimo no coração de cada um de nós, quando a gente se propõe a ser alguém melhor. E a proposta do Evangelho Redivivo, a proposta da doutrina espírita é que continuamente a gente se torne alguém melhor, menos violento, menos agressivo, menos arrogante, que a gente seja aquele irmão que consegue silenciar muitas vezes, ou que consegue trazer uma palavra que pacifica no ambiente em que a gente chega. E nessa quarta-feira, na primeira palestra de 2024, esse ano vai ser um ano bastante interessante, porque para nós espíritas vai ser um ano de festa, de
comemoração e de celebração, porque em 2024, um dos nossos grandes livros que iluminam, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, comemora 160 anos. No mês de abril, o Evangelho segundo o Espiritismo comemora 160 anos. Então é uma boa diretriz para as nossas leituras, para os nossos estudos, para o nosso verbo, porque para que a gente consiga se transformar em alguém melhor, se faz necessário uma disciplina para conosco mesmo. Porque é uma vida inteira, nessa encarnação e várias outras, de muita liberdade em que nós mesmos nos permitimos. Liberdade, ora, libertinagem. E aí a gente precisa tomar as rédeas da própria vida, nos conduzir dentro de uma disciplina e dizer o que eu vou ler, o que eu vou estudar, onde eu vou me debruçar. E esse olhar depende de nós. Então, 2024, 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Na noite de hoje, eu quero convidá-los para que a gente dialogue um pouquinho a respeito de um belíssimo espírito que faz parte das nossas vidas, seja pelo livro Pão Nosso, com as leituras diárias que a gente faz a respeito dele, seja em vários outros tantos livros, sempre nos trazendo ensinamentos magníficos à frente do nosso tempo, que a gente precisa parar, raciocinar para entender um tantinho mais, mas sempre acolhedor, que é Emmanuel. Dentro da literatura de Emmanuel, existem alguns romances que ele fala das suas próprias experiências, que são literaturas profundamente ricas. Quando a gente fala de romance, Emmanuel tem 5 livros. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Renúncia e o 5º deles, Ave Cristo. Ave Cristo foi publicado também no mês de abril, pela psicografia de Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Quando esse livro foi trazido, foi psicografado, era um período que Chico Xavier tinha 43 anos de idade. Emmanuel escreve o livro e igualmente escreve o seu prefácio. Qual não foi a minha surpresa, e acredito que dos irmãos também, surpresa entre aspas, porque coincidências não existem, que no prefácio do livro, Emmanuel convida a todos nós, espíritas, cristãos, trabalhadores do bem, para que a gente se dedique, para que a gente renuncie os nossos vícios até ontem alimentados e que a gente conduza as nossas vidas na estrada do bem. E aí eu vou tomar a liberdade de ler um parágrafo pequenininho que é maravilhoso, retrata muito isso e retrata, eu vou ler por quê? Porque parece as palavras que os mentores têm falado para a gente. Tem um dos pedacinhos do prefácio que ele diz assim: a ideia divina requisita braços humanos. O Espiritismo, que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho em suas tarefas de reconstrução, necessita de almas valorosas no sacrifício de si mesmas para estender-se vitoriosos. E a gente tem ouvido da espiritualidade maior a fala de que, e a sugestão, porque eles não mandam, a gente tem o nosso livre-arbítrio, a sugestão dizendo: renuncie a tantas coisas, que se você for olhar mais de pertinho não tem tanto valor. Renuncie a essas coisas e dedique-se ao caminho do bem, porque é no caminho do bem, é na estrada divina de Jesus, que a gente vai conseguir transformar o homem velho e transformar o nosso dia a dia em algo diferente, em algo melhor, em algo produtivo, e quem mais tem a ganhar somos nós, unicamente nós. E assim ele inicia o livro Ave Cristo. E bem no comecinho, eu quero falar um pouquinho da história que ele traz, para que a gente sinta um gostinho do
do que é Emmanuel e do que é esse romance Ave Cristo. Já no comecinho, ele fala que historicamente a passagem do livro se dá em um período que fazia aproximadamente 200 anos que o cristianismo estava instalado. Nesses 200 anos de cristianismo, a aparência da terra, as vivências, as expectativas já haviam mudado em muito por conta da presença do cristianismo. Nesses 200 anos, Roma, que é onde a história acontece, Roma se dava imperiosa e era a grande comandante do planeta, quando se fala no campo da matéria. Roma atuava com as suas armas, criando as guerras, levantando as guerras, pois que era a grande proprietária do mundo no que se diz em relação à matéria, caminhando com as suas grandes guerras, com as suas grandes violências, com o seu poder bélico, que era a nação mais poderosa do mundo naquela época. E essa mesma nação poderosa levantava grandes guerras contra a fala do Divino Mestre. Eles levantavam suas armas e o seu braço violento contra as mensagens e os ensinamentos do Nazareno. Por toda a terra, em relação aos cristãos, elas ampliaram-se imensamente. Exércitos de pessoas que haviam se convertido ao Nazareno retornavam à pátria espiritual pelas violências das mais variadas formas e das mais variadas espécies. Entretanto, isso é o que o nosso olho do corpo da matéria enxerga, que é o que a gente vê quando a gente olha em volta, a gente percebe quem está do nosso lado, quem não está, mas isso no campo da matéria, no campo do que é palpável. Pois que se 200 anos de cristianismo na terra, os trabalhos se faziam árduos, intensos e abrangentes na terra, no campo da matéria, falando dos trabalhos de Roma, falando dos sacrifícios dos cristãos, no campo espiritual, esse trabalho se dava com uma intensidade infinitamente maior. Só que esse trabalho que se dava no campo espiritual, aí nesse momento, no período de Ave Cristo, eles eram capitaneados pelos apóstolos do Mestre, pois que todos se encontravam no plano espiritual e todos trabalhavam ardentemente pela renovação na terra, pela renovação do coração humano e pela expansão da Boa Nova. Em todos os lugares, verdadeiros exércitos de cristãos eram torturados, tinham suas vidas decepadas, seja pelos sacrifícios e pelos grandes festejos, que na época esses crimes se davam como festejos nos grandes circos, sejam pelas flechas envenenadas que eram atiradas contra os cristãos nos circos, seja pelas garras das panteras que eram colocadas no circo. Por conta desses eventos e dessas passagens, exércitos de cristãos retornavam à pátria espiritual, no campo da matéria. Só que enquanto isso se dava no campo da matéria, espiritualmente, um grande exército se erguia de irmãos renovados que deram o seu testemunho e que renasciam para a Boa Nova do Cristo. Um exército desencarnava diante da tortura de Roma, mas um exército no plano espiritual erguia-se e pedia a oportunidade de reencarnar. Pedia a oportunidade de reencarnar, dando para que tivesse a chance de dar o seu testemunho de fé, de amor, de renovação, e para que assim pudessem contribuir com o seu testemunho pessoal na expansão da Boa Nova e na renovação da terra. Diante desse quadro, diante dessa vivência, diante dessa história, uma bela, aconchegante e amável cidade espiritual muito próxima da crosta da terra recebia uma grande assembleia de espíritos que ali se encontravam porque haviam pedido a oportunidade de reencarnar
e iriam receber naquele dia para que conversasse com eles, para que trouxessem suas orientações, um grande anjo do plano maior da vida. E quando se recebe a presença de um grande anjo, ele chega iluminando todo o ambiente, que por si só já tinha a sua luz, pois eram pessoas que ali se encontravam na vontade e na disposição de falar a respeito do Mestre. Quando esse irmão, quando esse grande mentor chegou para trazer a sua palavra, a narrativa conta de que ele se expressava com um amor tão sublime que parecia que ele tinha o coração na garganta, que cada palavra que ele expressava era absolutamente envolvida de amor, de bem-querer, de solidariedade, de benevolência. E ali ele começou a discorrer a respeito do Cristo para aquelas pessoas que ali se encontravam. Ele dizia, esse grande mentor dizia, às pessoas que ali se encontravam assistindo a ele, de que elas deveriam lembrar que a vida na terra, ela se faz de sacrifícios, ela se faz de renúncias, e que cada um deles precisava lembrar disso, pois que o convite que estava sendo feito naquele momento, à terra, num momento de tanta turbulência, de tanta violência, que a guerra parece que fazia mais sentido, que a violência entre os homens se dava de maneira exorbitante, assustadora e ao mesmo tempo dolorosa, mas que aqueles irmãos queriam retornar à pátria espiritual, a pedido deles mesmos, lembrassem que existia uma grande conexão que permaneceria com eles mesmo quando eles retornassem ao plano da matéria, que era a oração. Eles iriam sair daquela região, iriam sair de um lugar onde se encontravam com pessoas amorosas, num ambiente acolhedor, e iriam reencarnar. Ao reencarnar, viveriam o esquecimento de tudo que estavam vivenciando ali e iriam entrar em regiões muito densas e muito dolorosas, haja visto que iriam reencarnar enquanto cristãos. Enquanto cristãos, seriam sacrificados. Enquanto cristãos, conheceriam as dores profundas que os irmãos ali se encontravam vivendo. Mas que deveriam lembrar das lições de Paulo, quando dizia que quando nos conduzimos no caminho do bem, do belo e do mais, as dores nos encontram. Mas encontram porque foram dores que nós mesmos construímos no ontem, para que em momento algum deixemos a nossa fé de lado e que em momento algum esqueçamos das preces, que é a prece que vai nos ligar aos planos mais altos da vida. Esse mentor, trazendo a sua fala, trazendo o seu verbo diante daquela grande assembleia, teve um instante em que ele precisou silenciar. Sabe a gente aqui na Terra, quando a gente está em um salão, aqui mesmo na instituição, nós já tivemos essa situação de fazer um barulho tão grande lá fora da gente ter que silenciar, esperar um pouquinho o barulho acabar para a gente seguir. Naquele momento isso se deu. O barulho que se deu foram as trombetas que soaram tão alto na terra que foram ouvidas no céu, onde essa reunião estava acontecendo. Os irmãos da Assembleia sabiam o que aquilo significava. Olharam uns aos outros entristecidos, pois sabiam que era aquilo. Aquelas trombetas eram um convite. Era um convite do grande imperador para grandes festas que se dariam no circo daí a pouquinho tempo. Eles ouviram, o grande mentor na sua fala silenciou por um instante, o soar das trombetas suavizou e ele continuou a sua fala. No continuar da sua fala, ele dizia assim: vocês aqui se encontram com o pedido, com a vontade e com a permissão de retornar à pátria, ao campo da carne. Essa permissão e essa solicitação de vocês se compara a alguém que vai dar um testemunho, adentrando grandes lavaredas para buscar aqueles que amam e que ficaram na retaguarda. Para buscar aqueles que sofrem
que conviveram com você, que são seus amores e que ficaram no campo da matéria. Então agora vocês veem e solicitam que possam vestir-se novamente no campo da matéria para ir até lá, auxiliá-los e conduzi-los no caminho do bem, sabendo que adentrando labaredas a gente se queima também. Adentrando labaredas dói no outro, mas dói na gente também. Mas o amor que sentem é tão intenso, porque já conheceram o Divino Mestre, que resolveram e pediram a oportunidade da reencarnação. E seguiu nessa fala amorosa, encorajadora, por mais alguns instantes. Depois disso, ele terminou sua fala, desceu do púlpito, e quando desceu do púlpito, algumas pessoas se juntaram, começaram a conversar, começaram a trocar informações, carinhos, afeto. Ele, como um grande mentor, absolutamente iluminado, porque o seu bem, o seu belo e o seu amor o ilumina naturalmente, ele trazia mensagens de encorajamento a um, de fortalecimento ao outro, cumprimentava a todos, e assim se deu, foi cumprimentando um, cumprimentando o outro, e a assembleia foi se dissipando, as pessoas foram caminhando, cada uma para suas atividades. Até que ele foi abordado por um rapaz. Foi abordado por, na verdade, um jovem senhor. Esse mentor foi abordado por um jovem senhor, que foi até ele e queria conversar, pois que precisava de suas orientações. O mentor, muito iluminado, mas esse jovem senhor, que era seu amigo de longa data, também trazia a sua luz. Também trazia a sua postura de um homem bom, de uma pessoa reta e de alguém que vive em busca do bem, do belo e do mais. O mentor, ao vê-lo, disse: Quinto Varro, como fico feliz em vê-lo. Há quanto tempo não nos víamos? E aí se cumprimentaram, trocavam lembranças de outras épocas que há muito tempo não se viam, ficaram extremamente felizes um com o outro, felizes a ponto de, quando se abraçarem, o mentor segurou a emoção para conseguir conversar com ele, de tão feliz que se encontrava pela chance de rever alguém muito querido ao seu coração. Assim a conversa se deu, até que Quinto Varro foi falar para aquele grande amigo e aquele grande mentor e grande autoridade na região em que estavam, por que ele ali se encontrava. Ele disse: amigo querido, busco sua permissão, sua orientação, pois que sei que a sua autoridade permite a isso, pois que eu também preciso e gostaria de reencarnar. O mentor teve um susto e disse: mas Quinto Varro, você é um espírito extremamente valoroso, um homem bom. Na sua última romagem pela terra, você recolheu valores tão belos e que te permite não precisar reencarnar, não precisar voltar à terra. Por quê? Porque a terra é um ambiente de muita dor. Se você quer fazer alguma coisa, ajudar alguém específico, você pode ajudar daqui. O ponto em que você se encontra e os tesouros que você amealhou nos planos maiores da vida te permitem, inclusive, caminhar para regiões mais elevadas, porque você tem liberdade para isso. Quinto Varro respondeu: irmão querido, como eu posso ir a regiões mais elevadas enquanto meu coração está doído por alguém que se encontra na terra? O mentor, ouvindo aquilo, disse: Quinto Varro, você fala de Tassiano? Ele respondeu: sim, eu falo de Tassiano, o filho que profundamente amo e que se encontra na terra. O filho que é o tesouro mais rico que eu posso ter em toda a minha vida e que se encontra lá na terra. A maior alegria que eu posso ter é estar junto com ele. Pois qual a alegria de um pai que profundamente ama o filho? Estar do lado dele. E é isso que eu gostaria, é isso que eu vim pedir, que me permita
reencarnar para estar ao lado do meu grande tesouro. A literatura, inclusive, ele diz que Tassiano é para ele a rosa bela e perfumada, naquela roseira espienta que é ele. O mentor ouve, de coração doído, ouvindo aquele homem dizer aquilo, e fala: Quinto Varro, você tem certeza do que você está pedindo? Eu estive na terra recentemente, vi Tassiano, e ele é um dos grandes perseguidores dos cristãos. Tassiano, ele se compraz no circo, vendo os cristãos serem assassinados, vendo os crimes. Ele caminha por todo tipo de viciação que a terra permite. Tassiano lá se encontra. Eu não consigo ver nele alguém que esteja disposto a uma conversão, como você diz. O pai disse, Quinto Varro falou: amigo querido, imploro que você me permita ir até lá, pois que você tem autoridade para isso. Imploro que me dê a permissão, porque convivendo com ele, eu já percebi um tédio que se apossou do seu coração. Esse tédio, esse cansaço de tantos erros, é uma porta para que o Cristo adentre. E eu tenho certeza que se reencarnarmos, Tassiano e eu, irei conseguir auxiliá-lo e reconduzi-lo por caminho do bem. O mentor ouviu aquilo, pensativo, falou: com os méritos que você adquiriu, eu não tenho como te negar. Quanto tempo, Quinto Varro, você precisa para essa empreitada? Quinto Varro olhou para o mentor e disse: eu peço que você me diga, meu amigo, me diga com o seu conhecimento de quanto tempo eu posso dispor para esse trabalho. Conversaram e o mentor permitiu que Quinto Varro tivesse um século. Ele teria 100 anos para preparar-se, reencarnar, o filho reencarnar e viver na terra, retornar para o plano espiritual com sucesso ou insucesso. O mentor disse para ele que estava sob a responsabilidade dele se tivesse sucesso ou não, mas deu um alerta que serve a todos nós na doutrina. Ele disse: amigo querido, você vai reencarnar, vai entrar nas regiões densas e pesadas da reencarnação, vai para a terra nesse momento tão doloroso. Lembre-se, estaremos sempre ligados pela ação da prece. Com a prece você terá sempre contato conosco. Nós estaremos sempre em contato, sempre em conexão. Sempre. Isso o mentor falou para Quinto Varros. Mas para a gente é válido do mesmo jeito, gente. A oração é a principal alicerce das nossas vidas. Assim se deu, eles se despediram. Quinto Varro, o grande mentor, já precisava sair porque tinham várias outras atividades chamando por ele. Devido à sua elevação, era alguém que estava lá com um grande número de pessoas que precisavam da sua atenção. Se despediram. Quinto Varro saiu com um sentimento que ele não sabia dizer. Se era de alegria, por ele ter conseguido o que ele tanto gostaria, ou se era de angústia, um pouco de tristeza, pois ele sabia que aquilo que ia fazer era uma empreitada muito dolorosa, que traria muito sangue, suor e lágrimas para ele. Mas é um pai que amava profundamente, estava disposto. Quinto Varro saiu do plano espiritual, saiu daquela região, daquela reunião que se encontrava e foi diretamente, pois que não tinha tempo a perder, em busca do seu grande tesouro Tassiano. E como? Pelas atitudes que o filho tinha, pelas trombetas que eles ouviram, ele foi procurar onde que o filho se encontrava. Saiu andando por Roma e percebia nas ruas as pessoas em festa, porque o grande imperador estava assumindo, Séptimo Severo estava assumindo o trono naquela época, havia vencido grandes batalhas. Os derrotados
e o outro cometeu suicídio. Antes que o assassinassem, ele cometeu suicídio e Roma estava em festa por conta disso. A fala nas ruas era a batalha vencida, as grandes batalhas vencidas por Sétimo Severus e o martírio dos cristãos. Era o grande motivo de festa das comemorações, e aquela população toda se dirigia para os circos, pois que era lá que as festas aconteceriam. Quinto Varro caminhou por Roma, caminhava pelo grupo de pessoas, viu no meio daquilo vários grupos de espíritos. Em vários ele não conseguia ter acesso, ele foi andando, vendo se encontrava Tassiano. No meio daquilo se deparou com um grupo de espíritos iluminados que ali se encontravam num número muito grande para se reunir com outros espíritos, pois que ali eles estavam preparados para vir buscar os cristãos que seriam assassinados naquela noite. O sol estava se pondo, a paisagem magnífica diante do pôr do sol. Tassiano se viu junto daquele grupo. Quando se viu no meio de cristãos, pessoas que faziam oração, ele entrou em prece igualmente. E o livro narra que aquele grupo se deslocava para um lugar e lá encontraram vários outros grupos que estavam chegando. Chegavam exércitos de espíritos cristãos, vários que já haviam retornado à pátria espiritual recentemente pelos martírios do circo. Outros já estavam na pátria espiritual há algum tempo, outros vinham de regiões mais elevadas. Verdadeiros exércitos que ali estavam para buscar aqueles irmãos que naquela noite, nos martírios do circo, retornavam à pátria espiritual, testemunhando a sua fé e testemunhando o Cristo. Ele caminhou com as pessoas, eles já estavam todos se dirigindo para o circo, haviam se encontrado, aquele exército de luzes estavam dirigindo-se para o circo. Ouvia-se o burburinho da população em festa, por conta da grande comemoração. Ouvia-se o mugido das feras, lá nas jaulas que seriam soltas para o sacrifício. E ouvia-se aquele grande exército de espíritos que vinham cantando em verdadeiros corais. A visão, no olhar material do circo, era de dor e de angústia. A visão espiritual do circo, não havia escuridão. De tantos espíritos iluminados que ali se encontravam, cantando verdadeiros corais de arcanjos, com o ambiente preparado para receber os seus irmãos, que daqui a pouquinho retornariam à pátria espiritual. Tassiano viu aquilo, abriram-se as portas eu não lembro bem o nome, como masmorras em que os cristãos saem, são trazidos às arenas. Aqueles cristãos vinham às arenas já em cântico. A música deles juntava-se à música dos anjos no plano espiritual. Por isso o nosso olhar precisa ser, e o nosso verbo precisa ser do bom, do belo e do mais. O que o nosso olho enxerga é muito pequeno diante do que a vida nos oferta. A vida sempre oferta o mais, o belo e o bom. Depende da gente, o que a gente quer enxergar. E esses irmãos entravam no circo, as feras foram soltas, os mais idosos eram flechados com uma flecha venenosa e eram queimados para iluminar aquele local. Só que logo que eles eram atacados para serem mortos, rapidinho eles já eram retirados do corpo e já eram socorridos por aquele que os antecederam no túmulo. Quinto Varro, vendo aquilo, saiu de perto, porque a intenção dele era procurar a sua joia que estava por ali. Se deparou com Tassiano, junto a um grupo de espíritos que fazia algazarra, festejando a dor, o martírio e o sofrimento dos cristãos. O pai dele, ao perceber que ele ali se encontrava, foi para perto dele, o abraçou. Tassiano não o viu,
porque era um espírito de uma vibração muito baixa e não conseguia enxergar aquele grande espírito que era o seu pai. Mas o pai o abraçou e disse: Tassiano, meu filho, eu o amo profundamente. Tassiano não viu a presença do pai, mas ele sentiu uma angústia, um mal-estar tão grande por ele estar naquele local, por ele estar festejando com tantas mortes e tantas dores, que ele saiu correndo dali. Saiu correndo sem rumo, sem direção, sem saber para onde ia, e foi parar no templo de um dos deuses de Roma, do deus Apolo. Um templo gigantesco, maravilhoso, e num templo de pedra, onde ele e seus antepassados, quando estavam na matéria, costumavam ir fazer suas preces e pedir assistência ao deus Apolo. Ali, Tassiano dizia que não sabia o que se passava com ele, mas que estava muito cansado de tanto sofrer. Ele percebia que alguns companheiros dele, que já haviam desencarnado, sumiram e depois reapareceram encarnados. E quem sabe, se ele tivesse essa dádiva, ele não teria a chance de, por um instante, esquecer tantas dores, tantas angústias e descansar, pois o corpo dele estava extremamente cansado. Ele não conseguia descansar, não conseguia relaxar, não conseguia ficar bem. Por quê? Porque era uma vida dedicada aos vícios, à violência, ao ódio, à revolta. Assim ele ficou olhando para a estátua, começou a chorar. Chorou e quando abriu os olhos, ele não viu mais a estátua, viu o quinto varro. Por quê? Ele fez uma prece, pedindo ajuda, mesmo que para a estátua de pedra. Foi uma prece. Fazendo uma prece, ele elevou um dedinho à sua vibração e o pai conseguiu chegar mais de perto. O pai o abraçou e disse para ele que o amava profundamente e que a prece dele seria atendida. Eles iriam reencarnar. Tassiano se desesperou, queria chorar, queria falar, queria pedir, queria conversar com o pai, queria beijar o pai, queria beijar os pés do pai, mas diante de um espírito iluminado, a gente não sabe nem dizer o próprio nome. Você perde sentidos, perde tudo. Ele queria um monte de coisa, mas não conseguia se mover, não conseguia nada. E o pai disse: teremos nós dois juntos novamente uma existência de dores, de lágrimas e de provações. Mas o meu amor vai te encontrar em todas as partes da terra. Suaviza seu coração, meu filho. O Cristo nos convida para viver melhor, para sermos melhores e para irmos ao encontro dele. Tassiano só chorava. Só chorava. A exemplo de nós, quando nos encontramos com alguém iluminado que profundamente nos ama. Naquele choro, ele fechou os olhos por um instante. Quando abriu novamente, era a estátua de pedra que lá se encontrava, já não era mais o pai dele. Assim, Tassiano estava no chão, deitou no chão, chorou muito mais, porque o pai dele havia dito: chore, chore para que as suas lágrimas lavem esse corpo tão doído. Lave as tuas construções dolorosas, que seja pelas suas lágrimas. A melhor forma de lavar a alma é chorando. O choro de arrependimento, o choro de alguém que quer se transformar em alguém melhor. Tassiano chorou bastante e aí, depois dessa passagem, vários anos se passaram. Meus amigos, essa história é o primeiro capítulo do livro Ave Cristo. Essa história eu quis trazer para que a gente conheça dois personagens que a gente vai ouvir falar acerca de 2024. E quem sabe, se a gente não consegue acerca desse ano falar sobre as obras, falar sobre os romances de Emmanuel. Cada um de nós é apaixonado por Emmanuel do seu jeito, tem a sua obra que gosta, tem a sua obra que toda vez que vai falar alguma coisa fala da obra. Então, fica o convite para que a gente dê as mãos e em 2024 a gente traga Emmanuel mais pertinho dos nossos corações através dos seus romances. Essa fala foi para apresentar a nós
os dois personagens centrais, Quinto Varro e o seu filho Tassiano, que voltam ao campo da matéria para, através do amor, expurgar o homem velho de ontem. Um excelente 2024 para a gente. Excelente 2024 para nós que estamos presentes. Excelente 2024 para quem nos verá pelas redes sociais. Nós somos a Instituição Beneficente José de Mococa. Estamos localizados em São Paulo, capital, e você é bem-vindo. Se morar em São Paulo, é bem-vindo. E se não, quando passar por aqui, venha nos visitar ou nos conheça através das nossas redes sociais. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que o amor nos encontre a todos os momentos. Boa noite.